Eu quero trazer uma pesquisa Datafolha que mostra que a aprovação do governo Lula caiu para 24% em fevereiro. É o pior resultado de todos os mandatos do petista. Em 2 meses, de 35% para 24%, e a reprovação subiu para 41%. Quero saber de você, Fábio Piperno, o que a população tem visto nessa gestão de Lula que leva a essa reprovação, porque o que chama a atenção é o grupo que apoia o presidente e que já está começando a olhar meio desconfiado sobre a maneira como ele tem conduzido o país. Eu acho que nesses 2 meses, né, de 2 meses para cá, enfim, o período aí abrangido pela pesquisa, ele passou pela tempestade perfeita. Um monte de notícias ruins, algumas culpa dele, outras por outros fatores e tal. Muitos problemas de comunicação. A história do PIX, sem dúvida nenhuma, contribuiu. O dólar, que num determinado momento chegou a 6,30. Café, carne foram também itens que atrapalharam muito. Então, nesse período, realmente aconteceu muita coisa ruim e desfavorável. Isso não quer dizer que ele não possa reagir. O dólar mesmo hoje abaixou para 5,69. Agora, precisa reagir logo. Ô Zé Maria Trindade, o presidente da República, ele tem colocado muito a culpa na comunicação. Ele fala que a comunicação era o problema e por isso acabou trocando, colocou o Sidônio. Mas quando a pessoa ela vai ao supermercado, ela não pensa na comunicação do governo, né? Ela pensa no preço que está ali na gôndola na frente dela. Pois é, há um desgaste natural, que os políticos chamam de desgaste do material, né? Estresse do material. É o seguinte, essa política do PT e dos governos anteriores já deu o que tinha que dar e o povo está sentindo isso. Por outro lado, essa inflação da mesa do dia a dia está mesmo irritando as pessoas, né? E a política negativa do governo, a política de comunicação negativa que vinha até agora, está falando para bolhas, né? Falando ali para grupos específicos que já estão também desacreditando, porque a comunicação está pulverizada, graças a Deus. Então, existem veículos que não ficam ali no pé do governo, dependendo do governo, e falam a verdade, e as pessoas têm acesso a essa informação. Há uma reação. Está montado um plano, isso já foi diagnosticado lá atrás, essa situação, e tendência de aumentar. Há um plano em ação e entre eles está essa estratégia de dar entrevistas para rádios regionais e pulverizar a ideia de um presidente Lula que está tentando resolver o problema do pobre. Fala, Segré. A situação não é somente o número, é a queda dramática de 11 pontos em 2 meses. De 34% para 41% foi a reprovação, caiu a 24% a aprovação. É o pior desempenho em todos os mandatos do presidente Lula, mas quando a gente escuta o presidente, Rui Costa, eles mostram Nárnia, um país que só existe na fantasia, porque tem tantas coisas boas que a maioria da população deve ser idiota de não se tocar que o Brasil está andando maravilhosamente bem e é uma sensação. Parece que a narrativa está desentranhando tudo, está desfiando e aparece a realidade. A narrativa não tem como se manter muito tempo. Tomara que o governo entenda disso, que se perceba que está errando e que melhore, porque, em definitiva, um erro do governo, todos nós padecemos. Fala, Gani. A realidade vai vencendo toda a narrativa, como observou aqui o Segré, e basicamente 2 fatores estão aniquilando aí a popularidade do governo do presidente, que é segurança pública. Há uma percepção da população de que 2 anos para cá houve uma... Eu tenho essa percepção de que a questão de segurança pública nas capitais se tornou algo incontrolável. E a outra, inflação. Ô, Piperno, você acredita que a equipe do governo, ela está meio que querendo vender na comunicação algo que não estaria acontecendo? Ou seja, isso que menciona o Segré, o que o governo enxerga está muito distante do que a população que o avalia está vendo? Às vezes acontece exatamente o contrário. A comunicação ruim não conseguiu vender aspectos positivos. Agora, eu também não acho que a atual equipe de comunicação consiga fazer alguns milagres. Eu acho até que, antes mesmo dela assumir formalmente, ela já cometeu um erro muito sério, que foi, no pacote lá do corte de gastos, enfiar junto com o anúncio
a história da isenção do imposto de renda até 5 mil. Uma coisa, outra coisa. Isso tinha que ser feito de forma separada. Foi feito junto e o efeito de um neutralizou o outro, que foi muito negativo para o governo naquele momento. Agora, José Maria Trindade, de que maneira que isso vai mexer nas estruturas do governo aí? Pois é, essa é a grande interrogação do momento. Aquela história de que o comunicador não faz o milagre. Quem tem que fazer o milagre é o dono da gestão. O comunicador, o pessoal da comunicação, apenas divulga o milagre feito pelo governo. Veja bem, o índice de inflação está alto, mas também não está um exagero tão grande assim, acima da meta, mas não é tão exagerado. O índice de desemprego no Brasil nunca foi tão baixo, mas a percepção de vida, a percepção econômica está horrível. Não dá para, o seu salário não dá para comprar mais o que você comprava antes. E no mais, está passando a ideia de que o governo está meio desorientado. Você olha aqui na esplanada dos ministérios, está mesmo. Cada ministro tem a sua pauta. Parece que cada ministro decidiu fazer um governo. Não há um governo uníssono e com um objetivo. É isso que a população quer. Interessante, Zé. Interessante. Ô, Alangani, essa questão que o Zé colocou era o que eu ia te questionar nessa pergunta final. Porque vários índices estão positivos. Vários índices mostram, de certa forma, um avanço aqui no Brasil. Mas a avaliação caiu. Pois é, mas, por exemplo, a inflação é uma média, né? Não necessariamente vai refletir a sua inflação. A inflação do mais pobre, ele é muito sujeito a alimentos. Mesmo o índice de desemprego historicamente baixo, a gente está falando que tem mais ou menos, Evandro, 60 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, em idade ativa e optaram por não trabalhar. É muita gente. E mesmo as pessoas que estão empregadas, para você ser considerado empregado pelo IBGE, basta você ter um trabalho intermitente e informal durante a semana, mesmo que abaixo de um salário mínimo. Então, também tem questões metodológicas nesses índices que não são captadas pelo sentimento da população.